Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo de entretenimento falando alguma coisa a respeito dos meus projetos, tá? Mas considerando que tudo que eu tenho para apresentar a respeito dos projetos em termos de anúncio, tá? Eu já apresentei tudo, tá? Eu já não tenho mais nada para apresentar em termos de anúncios, tá? Já não tem mais nenhuma novidade, tá? Em termos de anúncio, eu já cumpri com esse objetivo, tá? Ok? E lembrando, tá, que se você quer patrocinar os meus projetos para eu realizar, tá, você se interesse por matar isso que praticou magia negra no meu olho quando eu falei isso daí, tá? Bom, aproveitando o vídeo, tá, que eu vou falar muitas coisas, tá? Uma das coisas que eu vou aproveitar que me vem na mente aqui agora, mas que eu já tenho no coração, é o seguinte: eu recebendo o patrocínio, tá, para ter assim um poder de tomar decisões não somente diplomática, mas decisões executivas, ou seja, do tipo de fazer uma sugestão e isso ser cumprido, tá? Uma das coisas que eu quero legalizar, tá, é a condenação para a prática de usurpação, consegue entender? É claro que eu não vou falar aqui para guardar segredos, tá? Mas baseado em fundamentos da Bíblia, tá? Um indivíduo que pratica usurpação, para mim, é condenável, tá? Ou seja, um indivíduo que pretende, ou que tenta, ou que se dispõe a se usurpar de alguma coisa de alguém, tá? Roubar isso daí e perseguir uma pessoa, que no caso representa a questão da inveja, tá? Em cima do patrimônio, alguma coisa de outra pessoa, tá? Eu sou a favor de executar isso daí, tá? E eu posso apresentar argumentações na Bíblia, tá? Colocar argumentos fortes, tá? Para dar força mesmo a eliminar, tá? Tudo aquilo que algum dia intentou fazer isso, tá? E no meu trabalho, tá? Qualquer coisa que algum dia intentou plagiar, copiar, substituir, destruir, tá? Replicar ou roubar alguma coisa minha, certamente vai morrer, tá? Se eu tiver realmente essa prerrogativa, tá, de tomar essas decisões, tá, já está morto, ok? Principalmente praticando magia negra no meu olho, que eu já disse para você que quem faz isso é apedrejado na Bíblia, ok? Então vamos lá, agora, bom, isso faz parte do vídeo, não fazia parte do vídeo, mas agora aqui Deus colocou e era uma coisa que eu estava querendo expressar, tá? Bom, e agora eu vou falar aqui no nível de entretenimento, tá? Por exemplo, o que está aparecendo aí é a bandeira um dos símbolos, né, da bandeira da Coreia do Sul. Eu vou falar alguma coisa aqui. Há um tempo atrás eu tinha falado a respeito da bandeira da Coreia do Sul, que é o seguinte, tá? Eu acredito que esses símbolos que estão em derredor desse círculo aí, e o próprio círculo, tá? Isso daí são simbolismos, tá, da cultura chinesa, né? Porque é o símbolo Tai Chi, né? Que é o símbolo da representação do Yin Yang, né? E tem 4 símbolos em redor do círculo, né? E são ideogramas do I Ching, né? Que é um conjunto de teorias, né, do taoísmo, né? Tem a ver com o I Ching, com o taoísmo, né? Porque o taoísmo é como se fosse uma doutrina mística, né? É uma coisa assim meio filosófico, místico, né? E eles têm vários escritos, manuscritos assim, com desenhos, com gráficos assim, né? De anotações, né? De coisas assim engenhosas, né? Que dizem respeito à filosofia chinesa, né? Então eu acredito que a bandeira da Coreia, ela é toda baseada sobre a questão do taoísmo, tá? Do I Ching, da cultura chinesa, dos símbolos que eu falei aqui, tá? É uma curiosidade que eu tinha falado há um tempo atrás. Quando na época que eu estava indo na igreja, eu tinha 2 livros, tá, de Tai Chi Chuan. E a minha vontade era ler aqueles livros ali, porque eu ficava curioso, porque tinha os desenhos, tá? Tinha símbolos assim do I Ching, tá? Tinha comentários a respeito do taoísmo e tudo mais. Eu tinha vontade dessa de ler, né? Mas eu não lia porque eu pensava assim, poxa, se eu ler esses livros aí, eu vou invalidar o propósito que eu fiz com Deus de aprender somente da Bíblia, né? Até mesmo antes também, eu acho que eu tinha vontade de ler, mas também não lia. Na época que eu estava fazendo meus manuscritos, tá, de arte marcial, eu também não lia, porque eu falava, não, se eu pegar esses escritos para ler, isso vai invalidar a questão da criatividade, né?
Mas é isso daí, tá? Mas era um livro de Tai Chi Chuan, tá? E que tinha bastante símbolos assim do Yin Yang, esse símbolo se chama Tai Chi, né? E tinha esses ideogramas do I Ching, tá? E tinha também os desenhos assim como se fossem desenhos de pessoas praticando Tai Chi, mas com algum tipo de simbolismo assim geométrico, entendeu? Um troço assim bastante engenhoso, né? Mas eu nunca li, né? Eu já falei, tá, que quando você faz citação de alguma coisa, eles dizem que você roubou tudo de outra pessoa. Outra coisa também que eu quero falar aqui também, por exemplo, quando eu abandonei o karatê, quando eu saí do karatê, eu nunca aprendi nada do karatê, tá? Ok, filosoficamente 0%, tá? Mas 0, tá? Se alguém ainda pensou que tinha 1%, é 0, ok? Quando eu saí do karatê para praticar arte marcial sozinho, tá? Eu abandonei mesmo, eu virei as costas mesmo para o karatê, tá? Eu deixei tudo que era do karatê para lá, tá? Eu nunca construí nenhum pensamento de arte marcial do projeto Shinfuji, tá? Baseado nem no sistema 21, nem no karatê, tá? O que na verdade você vai, isso daí eu já falei, tá? Por exemplo, o karatê tem os seus chutes, tem os seus socos, as ferramentas de uso da arte marcial tradicional. Isso daí você vai ver no projeto Shinfuji, né? Que é, por exemplo, socos, por exemplo, aquele soco horizontal é o soco do karatê, né? O soco vertical é o soco do sistema 21, né? Do karatê também, tá? Né? Então eu não vou falar mais coisas, porque senão eu vou ter que ficar dando explicações aqui, tem cagalhões encostando o cu no meu olho, tá? Mas dizer que eu construí o projeto Shinfuji que veio de alguma coisa que um professor de karatê falava, mas 0%, eu construí 100%, isso daí é tudo meu, tá? Ok? Cada palavra daquilo ali é meu, ok? Cada palavra e cada movimento, tá? Cada movimento foi tudo isso, aquilo ali é meu, ok? Cara, ó, fala que não é, eu te quebro o seu olho, te enfuro o teu olho pra dentro com uma porrada, ok? E outra coisa, se eu não conseguir pegar você na mão, eu mato você de paulada, ok? Um indivíduo que andou falando isso, eu quero esse indivíduo morto, ok? Tu vai morrer, filha da puta. Não encosta a mão em nada que é meu, ok? Então é isso daí, tá? Quero falar para você, tá, que se por favor você viu, tá, algum indivíduo abrindo, escancarando a boca, fazendo comparações de coisa do passado com coisa minha, eu quero colocar esse indivíduo na cadeia, por favor, tá, ok? Para botar esse indivíduo na cadeia. Se eu me ver de frente com esse indivíduo, tá, eu vou arrebentar a cara desse indivíduo, eu vou bater tanto nesse indivíduo que eu vou quebrar ele em 1 milhão de pedaços. E já falei, se eu não conseguir com a mão, eu vou pegar um pedaço de pau e arrebentar a cabeça desse indivíduo, ok? Eu não quero nenhum vagabundo abrindo a boca para falar mentira em cima daquilo que é meu. Eu vou te bater tanto, mas eu vou arrebentar a sua cara de tanta pancada. Eu vou quebrar você em 1 milhão de pedaços. Ok? Ok? Qualquer coisa, tá, que você viu perseguindo o meu projeto de arte marcial, escancarando a boca para falar qualquer coisa, você anote o nome desse indivíduo, que esse indivíduo vai apanhar de vara, tá, e de pedaço de pau até ele morrer, ok? Ele vai apanhar até ele não aguentar mais, cada segundo que ele perseguiu aquilo que é meu, ok? Abriu a sua boca para falar daquilo que é meu, se eu posso, você já está morto. Agora vamos continuar. Preste atenção. Aí eu estou aqui com a questão da bandeirinha da Coreia, por quê? É porque a Coreia, Jorge, não tem nada a respeito da Coreia, tá? Mas eu vou falar duas coisas aqui a respeito, que é a questão do projeto da garota que eu tinha falado, a Nancy Momolan, tá? Ok? O desafio, né, de conquistar essa menina. Então eu queria falar o seguinte assim, pronto. Um dos desafios também que eu tenho a respeito dessa moça é o seguinte. Vou colocar, tá? Ok? Eu vou falar sobre a questão que envolve ela também, que é uma coisa que eu quero expressar aqui. Sobre o desafio, tá, de conquistar uma garota muito famosa. Então, a garota que eu escolhi, no caso, foi ela, tá? A garota que eu escolhi, conquistar uma garota muito famosa. Qual, Jorge? A garota que eu escolhi é essa, ok? Mas só se ela for uma menina solteira, assim, né? Por quê? Por exemplo, é evidente, né, que uma garota que tá lá, que está vivendo a sua vida, ela tem um namorado ou ela tem um namorico com alguém, né? Isso daí com certeza, né? Mas no caso teria que ser uma menina assim descomprometida, consegue entender?
Consegue? Tem uma garota que não tem um namoro constante, não tem uma pessoa juntamente com ela, consegue entender? Então, nesse caso aí sim, né? Agora, se é uma garota que tá namorando, assim, tá procurando alguém para ficar com ela, ou então tá procurando alguém para casar, ou então já tem um cara que fica com ela ali, então aí não dá, né? Mas se é uma garota solteirona mesmo, que não está ligada a ninguém, seria esse o desafio, tá? E uma das coisas que eu queria colocar aqui, expressando aqui, tá? Como que um idiota chega e expressa aquilo que pensa, tá? É a respeito da questão da Bíblia, tá? Por quê? Porque eu sei por exemplo, imagine a Coreia do Sul, né? E uma garota coreana, não falando do país dela, mas tanto a pessoa que é uma pessoa famosa, quanto a pessoa que faz parte de um país, de uma cultura dessas, mas não tem nada a ver com a questão da Bíblia. Esse pessoal de outros países, tá? Tem determinados países que eles nunca ouviram falar disso daqui, ou que eles já ouviram falar, tá? Eles sabem alguma coisa, tá? Então a brincadeira seria o seguinte: o desafio do rei Salomão, tá? Ela vai fazer uma pergunta para mim, que vai ser uma pergunta assim que somente Deus pode responder, né? Então ela vai fazer uma pergunta para mim a respeito de Deus, né? Aí fala assim: olha, se Deus me convencer a respeito dessa pergunta, eu vou começar a me interessar por observar o ensinamento de Deus, né? É claro que tem outra coisa também. Por exemplo, a pessoa, né, ainda mais a pessoa que é jovem, não se interessa pela Bíblia, porque na verdade não sabe o que significa conhecer a Bíblia, né? Mas a princípio seria isso, consegue entender? A ideia de ela fazer uma pergunta para mim, tá? Fazer uma pergunta e eu então poder responder pela sabedoria do rei Salomão, tá? Que seria o desafio. E aí, mais uma pergunta, o interessante seria uma pergunta assim, uma pergunta assim, mas por que não esta pergunta, ou não dentro desse modelo, mas como se fosse uma pergunta do tipo assim: olha, para mim não é importante a Bíblia, ou então Deus, assim, o ensinamento de Deus não faz sentido, mas essa pergunta que eu tenho aqui, assim e assim, ou essas 2 ou 3 perguntas, me levariam a me dispor a entender a respeito desse livro aí, e desse ensinamento. É uma coisa, tá? A outra coisa também é que, infelizmente, tá, as pessoas que são da casta dos famosos, tá, são doutrinados com simbolismos de magia negra, tá? Consegue entender? Simbolismos, tá? E doutrina de magia negra. Isso daí também coloca uma situação um pouco difícil nisso daí, né? Por quê? Porque no final, tá, a pessoa que pratica magia negra, ela está bastante oposta ao ensinamento de Deus, né? Então essa é uma outra coisa que eu coloco também. Mas o desafio de uma garota que eu gostaria de achegar a mim, tá, é justamente uma garota que estivesse disposta, tá, a saber que eu me interesso pela questão de Deus, tá, ok? Como eu acabei de falar aqui a respeito do símbolo da Coreia, é um símbolo todo baseado em filosofia chinesa, né? Tem todo um simbolismo, e o taoísmo é meio místico, né? O taoísmo e os símbolos que eles usam aqui tem uma cultura assim, é uma coisa assim meio filosófico, né? Assim, quase que místico, né? O Bruce Lee também se baseava no taoísmo também. Aquele símbolo que ele criou também é baseado nisso daí. O símbolo que o Bruce Lee criou do Jikendo é baseado também no Tai Chi, né? Que o Bruce Lee ele tinha assim uma coisa assim meio taoísta também, né? O conhecimento dele filosófico vinha de uma fonte do taoísmo, porque ele tinha bastante orgulho assim da questão chinesa, né? Da cultura oriental, né? Eu não li a respeito de que tipo de ensinamentos ele estudou, mas eu acredito que ele estudou sobre o taoísmo mesmo, tá? Ele fez algum tipo de estudo a respeito do taoísmo. Por quê? Porque é a filosofia chinesa, né? A filosofia chinesa está baseada no taoísmo, né? A outra coisa, tá, é a questão da peidofilia, tá? Vou aproveitar até esse vídeo para falar isso, tá? Por exemplo, acabar com os esquemas de assassinato de homens, tá? De manjação de piroca, tá? E com determinados tabus a respeito de questão de peidofilia, que não pode olhar, que não pode fazer isso, não pode fazer. O meu objetivo é acabar com isso daí. Isso aí indiscutivelmente, tá?
Mas falando sobre o aspecto assim social dessa situação, tá, da peidofilia, eu já falei para você, até hoje não me pronunciei em nada, consegue entender? Eu estou com os beiços completamente selados, tá? Não falar nada a respeito disso. O que você pensa disso, a questão da peidofilia? Ó, o indivíduo vier com essa linguagem de peidofilia, para mim não estou disposto a responder porra nenhuma. Enfia os seus comentários todo dentro do olho do cu. Pronto. A primeira coisa que eu vou sempre colocar no meu trabalho, tá, sobre a questão da peidofilia é o seguinte: fuder uma garota mais nova, olhar para uma garotinha nua, tocar punheta vendo pornografia teen, para mim completamente liberado. Pô, pronto, ok? Um homem de 60 e poucos anos se aproximar de uma garotinha de 12, para mim não está me dizendo porra nenhuma, não é problema meu, tá? E recomendo que você faça, tá? Ok? As garotinhas mais novas, tá? São excelentes, tá? Ok? Eu dou aqui o meu depoimento para você, tá? Um homem de qualquer idade se aproxima da mulher na qualquer idade, pronto, para mim está completamente liberado, ok? Então esse é o primeiro pilar, é como se fosse duas ideias. A primeira ideia para mim já está absolutamente definida. Um homem se aproxima de uma mulher de qualquer idade e ele fica com ela em qualquer idade, ponto final, ok? Tá? Para mim o resto é tudo manjação de piroca, é putavelismo, é manjador de piroca com inveja, é crime organizado, quero que tudo isso se foda. Para mim tá liberado pra caralho, ok? É isso daí. Então, se você pode, tá, se aproximar de uma garota mais nova, se você pode assim, ó, por exemplo, como assim você pode? Por causa da opinião pública. A opinião pública, você mata esse indivíduo que está impedindo você de se aproximar de uma mulher, rapaz. O indivíduo está impedindo você de se aproximar de uma mulher, mata esse filho da puta, rapaz. Se um indivíduo está me impedindo de me aproximar de uma mulher de qualquer idade, eu vou matar esse filho da puta que está me impedindo, porra. Ok? Para mim, ponto final. Coloca ele na cadeia. Pronto. Mas quando eu falo você pode, tá? Eu estou falando no sentido assim, poxa, a garota gostou de você, por exemplo, você imagina um cara com 60 anos se aproximar de uma garotinha sensacional de 13 anos. Né? Tem que ter boa aparência, tem que ter uma boa conversa, né? Tem que ter alguma coisa para oferecer, não é? Porque senão a garotinha às vezes não vai querer, né? Mas não, tá liberada, a menina aceitou, então é isso daí mesmo, parte para dentro, mano, é isso daí. Ok? Para mim já está mais que resolvido. Então isso é uma coisa que eu queria falar aqui, tá? Na verdade já é a 1000ª vez que eu estou falando, tá? Ok? A 1000ª vez, tá? Eu tô me gastando aqui de falar. Então é isso daí. A questão da peidofilia comigo está completamente liberada, tá? Ok? Bom, que outra coisa eu queria falar aqui nesse vídeo? Claro, associado com isso daí que eu já falei, tá? O meu trabalho sendo patrocinado, tá? Os indivíduos que praticaram manjação de piroca, que praticaram magia negra, que fizeram qualquer tipo de incômodo a alguma pessoa por causa disso daí, vão pra cadeia. Eu sou a favor de matar, tá? Porque eu sou contra a prisão, tá? Ok? Eu sou a favor contra a prisão. Certamente vão morrer, ok? Pronto, então o último raciocínio é o seguinte, tá? Eu gostaria de me aproximar dessa moça aí. E a outra coisa é o seguinte, tá? Eu vou fazer o segundo vídeo aqui, vou encerrar esse vídeo e vou fazer o segundo.